pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar a íntegra do evento da Motorola para o lançamento do Motorola One Action. Vamos lá? Então vamos nessa. O foco principal da família, como o Cardoso mencionou, ele vem de inovação e design. Aqui, quando a gente menciona um produto pela primeira vez, assim, a primeira impressão que você pode ter ao olhar essa imagem, você vai falar o que a Motorola está fazendo de novidade, né? De uma maneira simplista, poderia dizer, não, é o primeiro aparelho da Motorola com 3 câmeras. Mais importante, a nossa missão aqui não é ficar falando em número de câmeras. Eu não quero vender isso, a Motorola não quer expressar isso para o consumidor. E sim, o que você consegue fazer com essas câmeras. Realmente descrever o benefício e a usabilidade de cada uma delas. E aí, normalmente, quando a gente pensa num telefone, ele tem uma câmera principal, ok? Ele tira suas fotos, faz seus vídeos. Ele tem uma segunda câmera, que é a câmera de profundidade, que é o que simula para fazer os efeitos, o modo retrato, o trabalho de foco e desfoque. E aí essa terceira câmera, né? Qual que é a utilidade dessa terceira câmera? E aí que eu venho trazer e comunicar para vocês essa grande inovação da Motorola, que é trazer a primeira câmera de ação ultra-wide da indústria. O que esse nome quer dizer? Qual que é essa funcionalidade? Qual que é a proposta dela? Hoje, através de pesquisas e estudos que a gente tem internamente, o que a gente verificou? Que 70% dos usuários que consomem e usam vídeo, eles fazem a geração desse conteúdo com o telefone na vertical. Tá? Por quê? Por que ele faz isso? Porque é uma maneira mais cômoda, mais fácil de você gravar o seu vídeo. Porém, isso tem um efeito, né? Um rebote, vamos dizer assim. Na hora que ele quer visualizar esse conteúdo depois, na hora que ele pega o telefone na horizontal para ver esse conteúdo, o que acontece? Fica somente aquela faixa no meio. Tá? Ou seja, ele aproveita, ele tem mais conforto na hora de gravar, mas na hora de visualizar posteriormente, se ele quer usar toda a tela do aparelho, dependendo do modo, ele não tem esse benefício. E aí que entra realmente a nossa câmera de ação ultra-wide. Esse é o grande benefício que a gente quer vender para o consumidor. E toda vez que a gente fala de foto e vídeo, nada mais justo do que mostrar para vocês o que realmente você é capaz de fazer como exemplo daquilo que você consegue fazer com o telefone, que fica muito mais fácil de todo mundo entender e falar a mesma língua. Então, essa é a proposta que a gente quer fazer, de realmente ter um produto que grava na vertical, mas na verdade você vai assistir na horizontal. E como isso é feito? Do lado da engenharia, o sensor ele foi defasado, deslocado em 90 graus no hardware. Tá? Então, por isso que na hora que você segura o telefone na vertical, na verdade o sensor está posicionado para fazer a gravação na horizontal. E aí você tem esse benefício, porque depois, a hora que você rotacionar o seu telefone para assistir todo esse conteúdo, você vai poder assistir ele enchendo toda a tela de borda a borda. Essa é realmente a proposta de você ter uma câmera de ação e realmente na introdução você vai conseguir depois assistir borda a borda. Mas esse não é o único benefício, tá? A gente nisso faz de uma maneira muito prática. Assim que o consumidor entra, esse aqui é o menu, né, do aparelho, assim que ele entra e desloca para fazer vídeo, ele já traz essa opção onde o consumidor, caso queira voltar para o padrão tradicional, ele simplesmente em um toque ele vai fazer a gravação com a câmera principal, que aí já não é uma câmera de ação, não está posicionada. Algo bem intuitivo, simplesmente com um clique o consumidor escolhe a opção que ele deseja. Mas ele é uma câmera de ação ultra-wide, né? Então o que significa esse ultra-wide? É que quando você faz todo o seu trabalho, ele tem um ângulo de abertura de 117 graus. Tá? Então você consegue enquadrar, você coloca mais cena na sua imagem, no seu vídeo. E quando você faz uma comparação com as lentes de 78 graus, você fazendo a medida de comprimento e largura, você tem até 4 vezes mais cena. A área aumenta e permite esse arquivo ser ainda maior, e quando você faz a comparação, você vê o tanto que você consegue trazer de informação. Isso é muito importante também quando o pessoal hoje mais e mais está usando em rede social fazer o hyperlapse, né? Então você utiliza esse recurso e aí mais e mais objeto, mais e mais cena você consegue colocar na sua imagem. Fora isso, nós estamos falando de vídeo.
Então, consequentemente, o que acontece? Vai ter trepidação, vai ter movimento, afinal, é uma câmera de ação. E aí, para compensar ou suavizar esses elementos, a gente implementa a estabilização eletrônica. E aí, com isso, você consegue também, em um clique, você liga ou desabilita a estabilização eletrônica. E aí você vai suavizar essas trepidações, esses movimentos. Tá? Isso, mais uma vez, estamos falando de uma câmera de ação. Então vai ter gente que prefere dar toda essa emoção de ver os movimentos, né, e não vai querer utilizar a estabilização eletrônica, e vai ter consumidor que prefere suavizar esses movimentos, mais uma vez em um clique, ter aquela liberdade do consumidor escolher o que ele deseja. E é um sensor, uma câmera de ação, um sensor de 16 megapixels quad-pixel. Ou seja, tendo a tecnologia quad-pixel, me possibilita ter toda essa maior sensibilidade aos ambientes com baixa luminosidade. Aí eu consigo ter mais nitidez, eu consigo capturar mais informação e ter uma qualidade maior quando eu estou nesse movimento. Então, é um sensor ultra-wide de 117 graus, que tem estabilização eletrônica e também um sensor quad-pixel, tudo isso voltado nessa câmera de ação exclusiva para vídeo. Bom, tudo isso a gente falou simplesmente da câmera de ação, mas, obviamente, temos as outras duas câmeras, né, para montar esse conjunto de câmera tripla. Então, ele tem um sensor principal de 12 megapixels e também um sensor de profundidade para fazer o trabalho de foco e desfoque. O legal de tudo isso, mais uma vez, é mostrar as fotos que a gente consegue extrair com o aparelho. Então aqui você consegue ver as cores, a nitidez, o brilho, os detalhes que você consegue ter capturando com esse aparelho. Aqui eu estou utilizando realmente a câmera principal do aparelho de 12 megapixels. E aí, tendo o auxílio da câmera de profundidade, eu também consigo ter exemplos onde eu identifico o que está em primeiro plano e consigo fazer todo o trabalho, o efeito bokeh, o desfoque de todo o segundo plano que tem na imagem. Além disso, seguimos com aquelas funcionalidades que já estão presentes nos aparelhos da Motorola, tá? Para dar mais destaque, mais qualidade com esse sensor, que é o Core em Destaque. Também ele possui Cinema Graph, mas o Core em Destaque aqui é aquela função onde você escolhe uma das cores presentes na sua imagem para realçar e todo o restante fica em preto e branco. Mais e mais, quando a gente fala de câmera, a gente tem que associar também a parte de inteligência artificial, porque é algo que vem auxiliar e vem aqui estar presente para todos os consumidores. E aqui mais uma vez, você tem a opção de o telefone com a inteligência artificial, ele não vai apagar o seu momento, ele não vai eliminar o seu momento, ele vai fazer uma sugestão. Então ele salva o seu clique, mas também te dá uma segunda opção. Olha, de acordo com alguns algoritmos que eu tenho, fica mais fácil você visualizar seguindo a regra dos terços ou nivelando um pouco a imagem. Então, por exemplo, esse é um ajuste que o telefone vai acabar fazendo para o consumidor, mas é importante destacar, ele não apaga o momento que o usuário quis capturar, ele faz sempre uma segunda sugestão. A inteligência artificial também ajuda na parte da detecção automática de sorriso. Então, na cena, no ambiente, se até 5 rostos estão presentes, o telefone identifica e automaticamente faz essa captura, já tira a sua foto, esse momento que você está tendo em conjunto. Quando a gente migra para a câmera frontal, aqui eu já estou falando também de uma câmera de 12 megapixels. Tá? Então você tem todo o recurso e o benefício que você tem, que esse sensor te possibilita, mas novamente, sempre agregando recursos de inteligência artificial, onde o consumidor vê a possibilidade de ficar, mediante ao clique que você quer fazer, identificar e selecionar a cena que você quer compor a sua imagem. Muito similar ao que já tem aí disponível em algumas redes sociais para você acabar fazendo esse filtro na sua imagem. Tá? E, além disso, aquele trabalho de inteligência artificial, onde a gente tem muitos recursos nas câmeras, mas do ponto de vista de usuário, às vezes aquilo não fica muito comum ele acessar o menu para ficar selecionando essas opções. Então ele nem utiliza todo o potencial que ele tem no aparelho. Então dessa maneira eu consigo para o consumidor, na medida que eu estou fazendo inteligência artificial, reconhecer que só tem um rosto na imagem, eu já faço a sugestão para ele mudar para o modo retrato. Em um clique ele faz isso.
Ou eu identifico que eu estou querendo fazer uma captura de um momento, de um prato, de uma refeição, ele já ajusta a saturação para dar um brilho ainda mais na sua foto. E o mesmo ele acaba fazendo na parte de nascer e pôr do sol, você também com um clique, ele identifica essa cena e faz essa sugestão para o consumidor. Então tem todo esse trabalho de inteligência artificial. Todo esse conteúdo, todo esse momento, onde ele vai visualizar isso aí. Então é um aparelho que segue a linha de ter uma tela Cinema Vision, é uma tela 21:9, né, no mesmo formato do cinema, e uma tela com 6.3 polegadas Full HD+, que vai fornecer e permitir nitidez, brilho e o contraste necessário para o consumidor visualizar todo o seu conteúdo na tela. Eu tenho essa tela, eu tenho todos esses benefícios de fotografia e também eu preciso abastecer o meu aparelho, né? Então eu tenho uma bateria para o dia todo. Importante destacar que essa bateria para o dia todo é aquela que o usuário vai tirar o telefone de manhã da tomada, vai usar o aparelho sem moderação durante o dia e ao final ele vai chegar com uma porcentagem de bateria, mas ele suportou todo o dia que você tem. No momento que você precisar para carregar, você tem um carregador rápido aí que vai te suprir as necessidades de carregamento. Tudo isso ele tem por trás um processador octa-core de 2.2 GB, então ele permite todo esse trabalho, um processador que tem essa capacidade de oferecer inteligência artificial, tá? Então associado com 4 GB de memória RAM, então essa combinação permite toda essa fluidez, também com o nosso sistema, sendo o Android One, a facilidade, né? Tendo todo um sistema operacional que não vai engasgar, não vai ter problema, todo munido com esse processador e também memória RAM. Aonde eu vou armazenar todo esse conteúdo, todas essas imagens, todo esse momento que eu estou capturando, é um aparelho que vai ter disponível 128 GB de memória interna e é aquela memória rápida, com a tecnologia Ultra Flash Storage UFS, então faz esse todo benefício para o consumidor. E parte de galeria, parte onde ele vai armazenar ou visualizar essas fotos. O Google Fotos já é parte da galeria nativa da Motorola, então ele faz uso também de todo o backup ilimitado que tem do seu conteúdo através do Google Fotos. E por ser fato também de um aparelho que tem o Android One, ele segue também todas as premissas de ter a disponibilidade dos recursos como o Google Assistant, Google Voice, né? Ter toda essa parte voltada também para usabilidade e utilidade do consumidor, como bem-estar digital. E daí ele permite ter um maior controle, né, do dia a dia que a gente está tendo aí do ponto de vista do consumidor, não ficar somente olhando para o aparelho e perder alguns momentos importantes da vida. Legal? Então isso aqui eu apresento todas as especificações, todos os detalhes do aparelho.